Há mais de 15 anos o Brasil é considerado autossuficiente em petróleo. Produzimos milhões de barris por dia. Mas por que ainda assim importamos petróleo e derivado? Por que o preço dos combustíveis estão tão altos ultimamente? Se você também não consegue entender isso, fica nesse vídeo até o fim que eu vou te explicar. A Petrobras foi criada em 1953, mas até a década de 70, quando a maioria das refinarias brasileiras foram construídas, praticamente todo o petróleo que passavam por elas eram importados, sendo a maior parte que vinda do Oriente Médio. Uma das principais características desse produto que vinha de fora era a densidade, a baixa densidade, era um produto leve. Nessa época, o Brasil ainda engatinhava quando o assunto era a exploração de petróleo, mas com muita dedicação e perseverança, um geólogo da Petrobras chamado Carlos Walter Marinho Campos, que foi um dos pioneiros da exploração do petróleo no Brasil, ele convenceu o governo federal a investir mais nessa área, e isso foi feito. E assim nasceu a Bacia de Campos, em 1974, 21 anos após a criação da Petrobras, se tornando a maior bacia de exploração de petróleo do Brasil, responsável por 80% da produção nacional. Diferente do petróleo importado, o produzido na Bacia de Campos era muito denso, é ainda muito pesado. Então as refinarias tiveram que se adequar para refinar esse tipo de produto. 34 anos depois, só lá em 2008, a Petrobras conseguiu fazer a primeira extração de petróleo em águas profundas, no chamado pré-sal. E a partir daí, o Brasil também conseguiu obter o petróleo leve, que tem maior valor agregado. Como praticamente todo o maquinário das refinarias havia sido adequado para o petróleo que era produzido na Bacia de Campos, ou seja, o mais pesado, parte da produção que era feita no pré-sal era exportado. E hoje, mais de 1 milhão de barris ainda são enviados para o exterior. Em entrevista ao portal UOL, o especialista em regulação de petróleo e biocombustível da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Cronyon Regueira, afirmou que ao produzir petróleo leve e colocar numa refinaria que foi projetada para processar o petróleo pesado, nós estamos desperdiçando recurso e não economizando. É como se pegasse um vinho nobre para fazer sagu, ele simplificou. Por conta da tecnologia defasada e da baixa capacidade de produção das nossas refinarias para o petróleo leve e, por outro lado, uma alta capacidade produtiva do petróleo pesado, ainda hoje o Brasil exporta parte do petróleo pesado e importa o petróleo leve e derivados para fazer uma mistura e permitir o refino aqui no país. Essa mistura é o chamado blend. Vale destacar que isso não é um problema só do Brasil. Outros países são produtores de petróleo, como os Estados Unidos, por exemplo, eles também têm essa necessidade de importação de petróleo fino e derivados para compor o blend. Só que no Brasil, além das nossas refinarias não serem capazes de refinar grande parte do petróleo que nós produzimos aqui no pré-sal, e com isso também não conseguir suprir a demanda interna por outros derivados, elas são mal distribuídas. Como todos sabem, o Brasil tem dimensões continentais e as refinarias elas estão todas concentradas no litoral do país. Para você ter uma ideia, não tem nenhuma refinaria no centro-oeste e tem apenas uma em Manaus. O economista e professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, numa entrevista ao portal UOL, ele afirma que no Nordeste, no Norte, é mais barato importar de outros países próximos que produzirem uma refinaria nacional. Olha que doideira. Mas ele também comenta que só ter uma refinaria próxima não é garantia de preço baixo nos combustíveis, nos postos. Para você entender melhor. Por exemplo, quem mora no Acre recebe combustível que vem de Manaus, a mais ou menos 1.500 quilômetros. Mas para compor a gasolina é necessário adicionar 27% de etanol, que é produzido em São Paulo. Então aí já acrescenta no custo mais 4.000 quilômetros. Isso vai refletir no frete desse produto que vem do sudeste para o norte do país. E, logicamente, que nós acabamos pagando essa conta, que acaba refletindo no valor cobrado pelos postos de combustível. Entendeu? Porque, às vezes, tu mora perto de uma refinaria e não sabe por que paga mais caro na gasolina do que um colega teu que mora numa cidade onde não tem? Meus amigos, o negócio não é tão simples como a gente conversa numa mesa de bar, não. Em entrevista ao site da BBC News Brasil, o professor do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do INEP, Instituto de Pesquisa do Setor do Petróleo,
Eduardo Costa, disse o seguinte: a Petrobras poderia baixar um pouco o preço, mas teria que produzir uma quantidade maior para atender o mercado interno. Assim, dependeríamos menos da importação de derivados. Será então a Petrobras a malvadona da história, principalmente pelo preço dos combustíveis? É preciso dizer que na composição do preço da gasolina, por exemplo, apenas 34% do valor vai para a empresa. O restante são impostos, tributos, custos de distribuição e etc. Como a gente pode ver nesse exemplo hipotético, considerando o preço da gasolina, R$ 6,10, onde apenas R$ 2,00 iria para a Petrobras. Wendel, mas esses impostos, encargos, tributos, desde sempre existiu, não é coisa de agora. Por que só agora o preço dos combustíveis está na altura? Tem razão. De fato, não é só isso que afeta o valor cobrado pelo combustível nas bombas. Tem uma série de fatores, como o preço do barril do petróleo, a cotação do dólar, já que o petróleo do tipo Brent, que é a referência nesse mercado, também é cotado em dólar, estratégia de controle da produção mundial, que é feita pela OPEP, e também o que muitos alegam ser a vilã da história, que é a atual política de preços da Petrobras. Vamos entender melhor essa parte. É comum a Petrobras ser chamada de estatal, porque de fato ela possui a União como maior acionista, mas o nome técnico é Sociedade de Economia Mista, que é uma empresa de capital aberto que possui, além do Brasil, outros acionistas e investidores. Em governos passados, especialmente no período da presidente Dilma Rousseff, havia uma política de contenção de preços dos combustíveis que era para tentar segurar a inflação. Por um lado, para nós como consumidor, isso era positivo, mas durante o período de mais ou menos 2013, 2015, em que o governo fez essa contenção de preços, foi gerada uma perda de 100 bilhões para a empresa, mais que todo o dinheiro que foi apurado pela Lava Jato. Esse cálculo inclui o que a companhia deixou de ganhar e o que ela gastou a mais em despesa financeira por não ter um preço equiparado aos mercados internacionais. Já a partir do governo Temer, o congelamento dos preços dos combustíveis acabou e foi adotada uma referência de preços baseada na aquisição do combustível em dólar. Essa estratégia visa manter um equilíbrio entre o preço de importação e exportação. Lembrando que o Brasil ele exporta o petróleo bruto, pesado, e importa o leve e derivados, e mantém a rentabilidade da empresa. Essa é a política atual de preços, chamadas PPI, Preço de Paridade de Importação. Inclusive, manter a PPI é um compromisso assumido pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para a abertura do mercado de refino no Brasil, que nós já vamos falar disso mais adiante. No entanto, tem um lado negativo da PPI para a sociedade brasileira, que tem uma desigualdade social muito grande, porque ela associa a dinâmica do preço do mercado brasileiro ao comportamento dos preços internacionais. Só que a gente recebe em real a moeda que mais se desvalorizou nos últimos anos. Ou seja, é uma sinuca de bico. Se com a PPI a sociedade está sentindo pesado no bolso, uma eventual intervenção na política de preço da Petrobras com a volta do congelamento, diga-se de passagem, isso é praticamente impossível de voltar a acontecer, pode expor a Petrobras a um risco muito grande de praticamente quebrar. E isso certamente também traria sérias consequências para todos nós. Tamanho volume da dívida da Petrobras, ocasionada pelos desvios que foram revelados pela Lava Jato, e dessa época do congelamento de preços, no período de governos anteriores, levou a Petrobras recentemente a tomar a decisão de se desfazer de parte dos seus negócios, principalmente das refinarias. Numa audiência da Comissão de Trabalho, o atual presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, comentou sobre o plano de venda de 8 refinarias. Segundo ele, o elevado endividamento fizeram a estatal a passar pelo Vale da Morte. Em função disso, nós tínhamos que fazer uma escolha: falir ou fazer a seleção da frente onde queríamos atuar. Então, optamos por sair de algumas áreas. Ele também acredita que, com a venda das refinarias, a entrada de novas empresas no segmento de refina aqui no Brasil pode fazer o preço do combustível reduzir nas bombas, porque vai ter uma maior competitividade. Já para o pesquisador do INEP, Eduardo Costa Pinto, se por um lado atingimos a independência
do petróleo, por outro, vamos continuar com dependência da importação de derivados, mesmo tendo refinaria. E vocês, sabiam disso? Já tinham parado para pensar? Vender as nossas refinarias e focar apenas na exploração de petróleo em águas profundas, que é o plano que a Petrobras já vem realizando, vai estimular a concorrência e melhorar os preços dos combustíveis ou vai aumentar a nossa dependência das empresas de fora? Deixa aí no comentário. Agora que vocês já sabem que o Brasil é autossuficiente em petróleo pesado, bruto, mas ainda depende da importação de derivados e para que possa fazer a mistura e fazer o refino desse petróleo aqui no Brasil através do blend, e sabem também dos fatores que impactam no preço dos combustíveis, eu só posso te pedir aquele like maroto nesse vídeo. Por quê? Porque amanhã é dia de chegar no trampo pagando de agente da ANP. Espero que esse vídeo tenha te dado mais conhecimento sobre essa loucura do Brasil autossuficiente, ao mesmo tempo que depende de outros países, e de como é composto, de como é feito o preço, toda essa loucura. Então, não se esquece de ativar as notificações, porque eu quero te ver aqui no próximo vídeo. Grande abraço, meu nome é Wendel Nunes, esse é o Simplifica, valeu!